Bem, cara, que tal salvar o mundo com o poder da ciência? Yeah. Então, maluco, hoje vamos falar um pouquinho sobre um mangá que em 2017 teve seu lançamento e tal, aos poucos se desenvolvendo para talvez ser um daqueles que você olha é massa, eu gostei. Que seria Dr. Stone, que foi escrito por Ichiro Inagaki e a sua arte é produzida pelo autor Bocchi. É só um pseudônimo dele e tal, então, não sou o nome de verdade do cara. Talvez seja esse, eu não sei. Que basicamente conta a história em que, em certa parte na história da humanidade, teve um evento e que todo mundo se transformou em pedra, cara. Tipo, um clarão e todo mundo, pedra. Muito tempo no futuro, duas pessoas acordaram desse estado de pedra, que seria o Senku e o Taijo. E os dois agora tentam reviver a humanidade até o ponto de tecnologia que eles estavam antes. Mas logicamente com vários tipos de obstáculos no seu caminho e tal, novos personagens vão aparecendo e esse tipo de coisa. Também logicamente o mistério todo sobre a petrificação da humanidade aí. Mas nem tudo é só isso, sabe? Você vê e percebe, lógico, visualmente e também à medida que você vai vendo que o Senku ficou bem mais inteligente do que o humano normal e o Taijo ficou resistente e tudo mais. Então tem um negócio de superpoderes no meio aí do mangá para você ter um pouquinho mais da ideia do negócio. A arte definitivamente eu acho que é o ponto que atrai mais, porque ela funciona tanto nas partes de ação, e sim, esse mangá tem ação, ele é um shonen e tal, só que ele pega uma coisa um pouco mais diferente, mistura um pouquinho de uns elementos isekai aí, onde uma pessoa com uma inteligência um pouquinho maior chega e começa a mudar e tudo mais, introduzindo tecnologias novas, a um povo um pouco mais primitivo, esse tipo de coisa há bastante no mangá. E aqui a arte ajuda bastante em explicar os passos de uma coisa até a outra, como você chega aí até poder, por exemplo, forjar uma arma de aço, você tem que ter certos tipos de materiais, você tem que fazer outros tipos de equipamento, e o mangá vai indo passo a passo aí, só que não muito devagar, ele chega de uma maneira interessante, mostrando cada vez mais como o Senku e a galera vai evoluindo, sabe, com a tecnologia no seu reino da ciência. O que é um ponto bastante interessante, e a arte ajuda muito nisso, porque ela funciona também nas partes de comédia, porque tem sim comédia nesse mangá e tal. Então é algo que eu acho que o artista faz uma sinergia muito bem em introduzir as partes de ação e dar todo o estilo e tal, mas não deixar de fora a mesma qualidade para as partes de comédia. À medida que a história progride, nós vemos que vai sendo introduzido novos equipamentos, eles vão pensando em coisas novas, na questão de novos componentes e tudo mais. Primeiramente é um pouco mais lento, mas aos poucos vai pegando e tal, eles vão fazendo roupas, esse tipo de coisa, sabe? Negócio de caçar também, vai entrando tudo isso e culminando para que a história tenha um certo tipo de passo. Você vai tendo que inventar certos tipos de coisas para poder pegar e superar alguns desafios. Você tem que encontrar certos tipos de componente para poder ter esses materiais e fazer as invenções. Esse tipo de coisa é interessante, cara, porque é uma coisa que normalmente talvez muita gente não deveria achar muito foda. É legal como certas situações, por causa da arte, é transferida assim para a tela, é bem interessante e tal. Os painéis, eles são distribuídos às vezes os painéis são distribuídos de maneira quase didática para explicar como funciona certo tipo de equipamento, certo tipo de componente, esse tipo de coisa, sabe? É um mangá bastante legal, eu acho que para crianças, sabe? Para
instigar esse negócio de conhecimento para tipo, ó, estudar, cara, é legal, sabe? Ciência é legal. Então, é um dos pontos também que eu acho que Dr. Stone pega muito bem. Então, caso você tenha aí um irmão pequeno ou coisa desse tipo, bota ele para ler Dr. Stone, que ele vai entendendo um pouco mais o que é o que faz o que junta com o que, para dar o que, sabe? Mas de uma maneira, lógico, um pouco mais simples e só para instigar aquela ânsia de conhecimento. E é isso que o mangá traz. Até certa parte, o mangá introduz um vilão. E quando ele introduz esse vilão, não é só um cara mau e ele quer fazer coisas más. Ele faz coisas más aos olhos do nosso protagonista. Mas, se você olhar um pouquinho, ele tem um motivo. Ele não é só mau. Ele tem um porquê. Você, olhando pelo lado dele, até faz um pouco de sentido. Apesar de que os métodos deles não sejam os melhores e tal. O que gera bastante o conflito. Mas, lógico, eu não vou falar quem é, porque é spoiler pra caralho, sabe? Então, eu só quero dizer que o vilão, ele não é só um cara mau e ganancioso e esse tipo de coisa. Ele tem um pouco de substância aí. Talvez você pode até classificar ele nem como vilão mesmo, mas como um anti-herói. Pode ser quase um anti-herói, porque ele realmente ele não quer a destruição e tudo mais. Ele quer quase como se fosse um pouco de balanço entre natureza e os humanos, enquanto o Senku quer voltar tudo a um ano moderno, sabe, tecnologia e tudo mais, e ele vê isso como se fosse uma ameaça ao nosso vilão, e ele não quer deixar. Então tem essa dualidade, sabe, e o que eu acho bastante legal e interessante nessa questão aí do vilão. Agora, um ponto fraco que eu acho do mangá é a questão dos personagens, mas você deve levar em conta que o mangá não tá lá muito na frente, então não tem tanto espaço para desenvolvimento de personagem. Nós temos bastante assim na questão do vilão, porque ele, querendo ou não, você tem que desenvolver ele para que as ideias dele sejam passadas e tudo mais. E Senku, mas o que é mais é o Senku, sabe, o nosso protagonista, porque ele que faz a história seguir em frente com as invenções e tudo mais, ele que pega e quer criar a humanidade, esse tipo de coisa, e é o personagem dele que você mais tem desenvolvimento. Os outros têm um desenvolvimento, mas é só aquele ponto para eles, pronto, acabou. Tem esse desenvolvimento só para você saber que eles existem e uma motivaçãozinha por trás do personagem. Alguns deles nem tem, então, cara, não é algo aí que você deve esperar, pelo menos no começo. Porque, querendo ou não, esse tipo de mangá, ele tende a ter muitos mais capítulos. Mas até o momento, é a parte fraca de Dr. Stone, seriam os personagens. Que apesar de ter uma arte muito legal e você reconhecer eles, na questão de desenvolvimento do personagem mesmo dele, na escrita, não tem muito. Sabe? Não tem mesmo. Você, pelo menos agora. Mais pra frente, lógico que vai mudar. Mas agora, não. E cara, definitivamente Dr. Stone é um mangá muito bom e com bastante potencial. Ele atualmente, com os capítulos que ele tem, já pega, instiga, sabe, esse tipo de reação nas pessoas, pelo menos quem lê. Eu tô querendo mostrar aqui no canal para justamente mais pessoas saberem que existe e ir lá e procurar para poder ler, porque pelo menos eu acho que é aí que é um mangá que a galera não conhece muito. Mas quando tiver um anime, provavelmente vai ter, quando tiver material suficiente aí para uma temporada de 24 episódios, esse tipo de coisa. Porque você, querendo ou não, sabe, assim como eu, que esses animes que tem 1000 episódios acabaram. O último foi Naruto mesmo e o último agora é One Piece. Depois realmente não tem motivo para você fazer esse tipo de anime. Mas 24 episódios aí, uma temporada de Dr. Stone seria bastante legal, porque tem que ter arte. E eu acho que tem que ter uma animação muito boa para poder carregar, sabe, todo o sentimento, toda a ação, a parte da comédia também. E o que traz a parte mais interessante mesmo do mangá seria as invenções e a progressão, sabe, do personagem quando ele vai criando e você vê que uma coisa encaixa na outra e cria essa outra coisa e puf, agora todo mundo tem uma espada, sabe? E, tipo, você, caralho, mano, que porra é essa? Enquanto os caras não tinham nada, mas só que
é toda uma progressão até chegar a essa espada. Não é só, a gente precisa disso, 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 aí eles conseguem magicamente. Não, tem uma certa quest, sabe, para chegar naquele material. Aí, pô, eles conseguiram, vixe doido. Agora, pá, eles conseguiram outra coisa. Eita, pô. Aí, pá, aí, quando chega no momento crucial, eles juntam tudo. Aí, puf, chega e tá, a espada. E você, eita, pô, mas dá um sentimento melhor. Porque você viu como foi difícil chegar até aquele ponto, sabe? Então, aquela arma se torna um símbolo bem mais interessante, porque você chegar até o processo de poder criar ela e tudo mais, é algo que o mangá ele tenta capturar e consegue muito bem, na minha opinião. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de Dr. Stone, se você leu, se você não leu e tudo mais. Também se inscreve no canal. Então, o site Multiverso Geek na descrição desse vídeo.